Vamos falar agora sobre os capítulos 41 a 43 de Ezequiel. E é uma leitura, de modo geral, um pouco cansativo, quase tão chato quanto ler genealogias. Mas, como eu disse, leia com fé, leia firme, mesmo que você não entender nada, é a palavra de Deus, tem algum propósito, está na Bíblia porque Deus queria e vai fazer bem para você. Eu tenho lido muitas vezes e muitos anos e continuo não entendendo muita coisa, mas vale a pena ler e se você não lê, você vai terminar a Bíblia e não pode falar que leu a Bíblia toda. Então, pelo menos para isso, você precisa ler. Precisa ler para falar assim, eu li tudo, todas as palavras, inclusive aqueles nomes difíceis das genealogias, eu li tudo. E leio a Bíblia toda sempre, toda palavra que está na Bíblia eu leio. Agora, uma coisa interessante de se notar, as diferenças entre esse templo e o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, é que tem átrio interior e átrio exterior. Parece que tem uma coisa que depois fala assim, não explica exatamente por que o modelo desse templo vai envergonhar Israel. Mas parece que Deus quer mostrar que vai haver uma diferença e certas pessoas não vão ter acesso a ele, para eles sentir vergonha desse negócio. E tem muitas entradas e saídas, não tem só uma porta da frente, tem dos quatro lados. Então tem muitas câmaras também para os cantores, então mostra que os cantores de Davi agora já estão institucionalizados, já tem lugar para os cantores, a música faz parte do plano de Deus e está nesse tempo de Ezequiel. Interessante, tem muitas outras mudanças, mas esses são os mais relevantes. E tem os dois ministérios, ministério ao povo e ministério a Deus, e o povo que ministra a Deus, eles vão lá para o ato interior. E aí, quando eles vão sair para encontrar com o povo, eles têm umas câmeras onde eles têm que trocar de roupa. Não podem ir com a mesma roupa que eles estavam encontrando com Deus, eles não podem ir com aquela mesma roupa para transmitir santidade ao povo. Então, não entendo exatamente o propósito, mas mostra que é uma separação, uma coisa bastante forte nesse sentido. E aí, no meio de toda essa leitura um pouco cansativa, aqui no capítulo 43, que é o último capítulo da nossa leitura de hoje, veja que coisa interessante aqui nesses versículos, aqui começando no versículo 1, ele diz: então me levou à porta que dá para o Oriente. Tem uma porta de cada lado, né? 4 portas. A porta que dá para o Oriente, onde o sol nasce, né? E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz, que era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. E a aparência da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, lá no início de Ezequiel. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, os querubins, aquelas rodas dentro de rodas, aqueles olhos, aqueles seres vivos, tudo isso. E caí com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta oriental. E levantou-me o Espírito. Então ele toda vez cai de rosto em terra, mas o Espírito de Deus levanta ele. E me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se achava de pé junto de mim. E disse-me, agora presta bem atenção nisso aqui, ó. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Veja quantas vezes ele fala sobre o nome dele. Jesus tinha razão de nos pedir para orar, santificado seja o teu nome, né? Nunca mais contaminarão o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo seu limiar ao pé do meu limiar, e os seus umbrais junto aos meus umbrais, e havendo apenas um muro entre mim e eles, contaminaram meu santo nome com as abominações que têm cometido, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, a pergunta que nós fizemos para responder nesse próximo vídeo era: qual a condição que Deus dá para voltar a habitar no meio dos filhos de Israel para sempre? É não ter o limiar dos reis perto do limiar de Deus. É não colocar o nome deles perto do nome dele. Esse livro que eu acabei de lançar, Sai da Frente, Quero Ver Jesus, é esse o tema. Deus dá valor aos homens. Os homens são importantes, eles trazem a presença. Mas quando a presença chega, os sacerdotes não entram no templo. Então, muitas vezes, nós cometemos esse grande erro de trazer a presença de Deus para as pessoas, pela pregação, pela música, pelo louvor, pela oração, qualquer coisa, mas nós continuamos ali na frente e tem que sair da frente. O povo quer ver Jesus, não quer nos ver, né? Então, leia esse livro também dentro desse contexto, que quando ele fala, eu não quero que os reis coloquem seu nome perto do meu nome, o seu limiar perto do meu limiar, o seu umbral perto do meu umbral, eu entendo é isso. Ele não quer
que o nome santo dele seja contaminado com o nome do homem. Que nós falamos, olha, vai chegar o grande homem de Deus. Que coisa absurda. Não vai chegar o grande homem de Deus, vai chegar o servo do grande Deus, que na verdade não é nada diante de Deus. É isso que a gente precisa entender. E é isso que ele fala para eles, né? E aí no versículo 10 ele diz, tu, pois, ao filho do homem, mostra-os da casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades e meça o modelo. E se eles se envergonharem de tudo quanto tem feito, faz-lhes saber a forma dessa casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todas as suas ordenanças, todas as suas leis. Escreve isso à vista deles, para que guardem toda a sua forma e todas as suas ordenanças e as cumprem. Então, de alguma forma, o formato desse templo, as suas entradas e suas saídas, as suas diferenciais, seu ato interior, seu ato exterior, o sacerdote que ministra a Deus, o sacerdote que ministra ao povo, e não colocando o seu limiar perto do limiar dele, tudo isso tem algum significado que deveria criar vergonha no povo de Israel. Fala assim, nós erramos, nós pisamos na bola mesmo, nós não cuidamos do tabernáculo de Moisés, nós não cuidamos do templo de Salomão, e agora vem um templo que vai ter separação e vai ter distinção. Então veja bem que até na vida eterna você sabia que assim, há distinção, há distinções. E depois nós ainda vamos falar também sobre a questão de ter tantas saídas e tantas entradas. Então, no próximo vídeo, nós vamos responder essa pergunta. Na vida eterna haverá diferentes níveis de aproximação e intimidade com Deus?